Olá, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Nós estamos começando mais uma aula de Escola Bíblica. Essa é a nossa última série de estudos do ano. E bom, você já percebeu que a gente está fechando o ano com chave de ouro, estudando algumas questões acerca de quem é o nosso Senhor, de quem é o nosso Salvador. E bom, eu te convido a começar essa aula como nós já temos feito ao longo dessa série, ao longo de outras séries também, orando. E bom, ainda que você esteja em casa, eu te convido a tirar esse tempinho de oração sincera diante de Deus, para que Deus nos conduza nesse estudo, ilumine o nosso coração e sejamos edificados por meio desse tempo juntos. Então vamos lá? Amado Senhor, nós pedimos que, pela ação do Teu Santo Espírito, o Senhor ilumine nossa mente para que a gente possa, de fato, entender questões importantes acerca do Teu Filho. Nos ajuda, Deus, como seres humanos limitados e falhos, a estar diante da doutrina, estar diante da santa doutrina, sermos humilhados por ela e, ao mesmo tempo, curados, edificados pela ação do Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor, ilumina-nos. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho acerca dos títulos de Jesus. E isso parece talvez um ponto meio que batido ou talvez muito usual do nosso dia a dia. Afinal de contas, a gente chama Jesus de Senhor, de Salvador, de talvez meu amado. E bom, esses títulos, eles de fato são títulos que nós olhamos para o nosso dia a dia e utilizamos eles. E é interessante a gente perceber que existe uma razão pela qual nós utilizamos alguns títulos para nos referirmos a Jesus. E, claro, a gente não vai fazer aqui uma lista extensa de todos eles. São aproximadamente 84 títulos que a gente percebe nas Escrituras acerca de quem Jesus é. É muita coisa, não dá para trabalhar tudo em uma aula só. Só que é o seguinte, a gente vai tentar pelo menos entender o conceito por trás desses títulos, ou por que Jesus tem alguns títulos dentro da Bíblia, e de fato, quando esses títulos aparecem, o que está por trás disso. Nós vamos ter um panorama, um exame panorâmico de alguns dos mais importantes, de alguns dos mais usuais. Então, por isso, eu te convido a percorrer esse caminho junto comigo. Primeira questão é, por que a gente chama Jesus de tantos títulos? Por que a gente se refere a Jesus de tantas maneiras, talvez, de Senhor, de Salvador, como eu disse, de meu amado, de Filho do Homem? A própria Bíblia fala acerca disso. E é interessante a gente perceber que existe uma distinção, e essa é a primeira distinção que a gente precisa fazer, entre um nome e um título. O nome, a gente poderia definir a ideia de nome que nós temos hoje como uma palavra que se refere a alguém de forma pessoal. Ou seja, nós identificamos as pessoas por nomes, por meio de palavras que definem aquela pessoa num sentido mais pessoal. Exemplo, se você ouvir o nome Felipe, sabendo que o meu nome é Felipe, muito provavelmente uma das pessoas que você vai pensar ou lembrar é em relação a mim. E quando nós falamos acerca dessa ideia de nome, isso implica que existe necessariamente uma distinção acerca do que é de fato um título. Exemplo, quando nós falamos acerca do presidente, a gente precisa de alguma maneira identificar de qual presidente a gente está falando. Se é o presidente do nosso país, se é o presidente dos Estados Unidos, se é exatamente o presidente que nós temos hoje, ou seja, de algum outro presidente. Então, o título ele representa uma função ou uma posição que alguém ocupa ou uma obra realizada por alguém, por um indivíduo, que de fato a gente dá um título àquela pessoa por causa daquela obra. Exemplo do próprio presidente, onde nós chamamos de presidente aquele que preside o nosso país, ou aquele que pelo menos faz uso ali dos seus poderes para poder atuar dentro das suas limitações repartidas entre os três poderes do nosso país. E bom, é interessante que mesmo assim,
a gente ainda tem algumas dificuldades para fazer essa distinção acerca do nome de Jesus e dos títulos que ele recebe. De fato, o nome que nós temos acerca de Jesus é Jesus. E o que nós temos posterior a esse nome são os títulos. A gente vai perceber, por exemplo, um pouco mais à frente, que comumente a gente chama de Jesus Cristo e muito provavelmente algumas pessoas dentro do nosso país, ou até mesmo você em algum momento da sua vida, como eu também já pensei nisso antes da minha conversão, imaginávamos que talvez Jesus Cristo era um nome composto, ou então era o sobrenome de Jesus Cristo. E a gente vai perceber na aula de hoje que não é assim, que o Cristo é um título que Jesus recebe. Então, essa distinção entre nome e título, ela é muito importante, porque quando nós nos referimos a um título, o título ele tem a função de definir a obra que aquela pessoa realiza ou a função, a posição que ela ocupa. E isso é muito importante para a gente entender um pouco acerca de por que Jesus recebe tantos títulos, porque de fato existe uma questão importante que nós vamos ver agora entre a pessoa e a obra de Jesus. Então, se a gente pudesse fazer talvez uma definição bem rápida do porquê Jesus recebe tantos títulos, é porque ele tem uma pessoa e uma obra singular. E de fato, essa pessoa e obra de Jesus, elas implicam em vários títulos acerca de quem ele é e acerca do que ele faz. E bom, é importante a gente perceber que quando nós falamos acerca da pessoa de Jesus, nós queremos dizer a respeito de quem ele é, da identidade do nosso Senhor. Quando nós falamos da obra de Jesus, é o que ele faz, são as ações que ele toma. E, bom, isso tanto aquele tomou no passado, como aquele tem feito no presente, quanto aquelas que ele fará no futuro. Então, quando nós falamos acerca dessa a questão dos títulos de Jesus, eles vão estar profundamente associados com a pessoa e a obra de Jesus. E bom, para que você entenda um pouquinho melhor a respeito dessa distinção, a respeito de pessoa e obra de Jesus, quando nós falamos da pessoa de Jesus, ele é Deus, ele é homem, ele é santo. Isso é o que ele é. Quando nós falamos da obra, é o que ele faz. Ele expiou, ou seja, ele pagou o pecado dos eleitos, ele justificou os eleitos, ele reconciliou o homem com Deus. Essa é a obra. Então percebam que existe uma distinção entre a pessoa e a obra, mas não uma separação. E isso é muito importante. Quando nós olhamos para os títulos de Jesus, vai sempre existir uma associação que nunca é desfeita no panorama bíblico, de quem Jesus é e do que ele faz. Sempre quando nós olharmos para um título de Jesus, nós vamos conseguir ali encontrar quem ele é e o que ele faz, de forma unida, de forma única. Essas duas questões acontecem. Isso é importante a gente saber para que a gente tenha uma base justamente entendendo do porquê o título aparece, fazendo referência à sua pessoa e à sua obra. E bom, entendendo essa questão, em resumo, os títulos de Jesus fazem uma referência de quem ele é e o que ele faz, essa profunda relação das duas questões com os títulos, nós vamos perceber que os títulos eles são extraídos da própria Bíblia. Somente a palavra de Deus tem autoridade para dar um título a Jesus que de fato faça sentido com quem ele é e com o que ele faz. Nós não podemos simplesmente inventar um título para Jesus, inventar algo, uma palavra específica para nos referirmos a Jesus e dizer que de fato aquilo ali está certo. Porque a única autoridade que nós temos, o único meio que nós temos para fazer esse tipo de movimento, de termos títulos para o nosso Senhor, é justamente a própria Bíblia. Ela é o padrão de autoridade que nos revela por si mesma os títulos que o nosso Senhor carrega. Então, quando nós pensamos nos títulos que têm profunda relação com quem ele é e com o que ele faz,
esses títulos não são títulos que nós deduzimos e por isso falamos. Não são títulos que a gente tem uma certa ideia, que a gente acha bonito, que a gente acha legal e coloca esses títulos sobre Jesus. De fato, os títulos são extraídos, são tirados da própria revelação de Deus, ou melhor dizendo, talvez de uma maneira até um pouco mais clara, o próprio Deus Pai revela para nós a maneira como nós devemos nos referir ao Filho. E isso é legal porque a gente começa a ter parâmetros saudáveis e que edificam a nossa fé acerca dos títulos de Jesus. E bom, parece uma coisa boba, pessoal, mas isso na oração, isso na hora de você ter o seu devocional, é muito legal. Quando nós sabemos o que nós estamos falando, quando nós sabemos por que nós estamos usando aqueles títulos, o que está por trás daquilo, a sua força naquela ocasião, utilizando aquele título, isso nos ajuda, inclusive, a ter a nossa fé edificada, a sermos amadurecidos no nosso relacionamento com Ele. Por isso, entender esse parâmetro primeiro, essa base, vai nos ajudar a percorrer aquele caminho panorâmico acerca de alguns títulos importantes que nós encontramos nas Escrituras. Como eu disse, a gente vai fazer um trabalho agora não de esgotar o tema e não de olhar todos os títulos de Jesus, mas de pelo menos olhar para os mais importantes. Então, eu te convido junto comigo a começar pelo mais comum, pelo que nós mais utilizamos. E dificilmente um cristão ou alguém que conhece Jesus não conhece esse título, Jesus, o Cristo. Ou, como nós sempre utilizamos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse título, ele tem uma explicação que a gente precisa realmente recorrer ao Antigo Testamento. E necessariamente quando nós falamos do Cristo, ou como nós vemos na palavra grega, no Christos, a gente precisa perceber ali que existe uma tradução da palavra hebraica Messias. Então, imagina que quando aparece a palavra Christos no Novo Testamento, fazendo a referência a Jesus, essa é uma tradução ou uma referência à palavra Messias do Antigo Testamento. Então, se nós quisermos entender o que significa a palavra Cristo, nós precisamos entender o que significa a palavra Messias. E, de fato, a palavra Messias não é uma palavra comum do nosso vocabulário hoje, apesar de que nós utilizamos ela em alguns momentos, mas a palavra Messias significa o ungido, no Antigo Testamento, o óleo era derramado sobre os escolhidos de Deus, e esses escolhidos de Deus, eles eram ungidos, esfregados com óleo, e por isso essa palavra, o ungido, ou o escolhido de Deus, que recebe essa unção, esse óleo sendo derramado. E no Antigo Testamento a gente percebe 3 ofícios, ou 3 áreas, 3 funções, que necessariamente tinham os seus ungidos, os seus escolhidos de Deus, o sacerdote, o rei e o profeta. Todos esses 3 eram homens separados por Deus, eram homens de fato escolhidos por Deus para ocupar aquelas funções. É claro que em determinados momentos da história, Israel teve dificuldades com seus reis, em alguns momentos teve dificuldade com seus sacerdotes, mas isso não significa que de fato esses ofícios ou essas obras tinham algum tipo de problema. E é por isso que a gente vai perceber que na história de Israel, esses 3 ofícios, eles sempre carregaram uma expectativa messiânica, uma expectativa do povo aguardando aquele que não seria apenas mais um escolhido, mas seria o ungido, o Messias. E esse o ungido, ele seria aquele que carregaria todos os ofícios dentro da sua pessoa. Imagina que naquela distinção que nós fizemos no início entre pessoa e obra, a pessoa de Jesus era a única, Jesus era o único que poderia carregar os 3 ofícios, porque ele é Deus e ao mesmo tempo ele é homem. Então, por isso, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, entendendo essa relação dos ofícios, a gente vai perceber que através da identidade de Jesus,
ele de fato consegue, ele tem capacidade, ele é o ungido, o escolhido para ser sacerdote, rei e profeta do povo. Isso significa que o povo de Deus, ele está plenamente, suficientemente suprido por meio de Jesus. Não há nada que lhes falte, não há nada que esse povo tenha deficiência, porque Jesus ele faz o papel de sacerdote, ele intercede pelo povo, ele faz uma mediação entre Deus e o povo, oferecendo sacrifício pela paz entre Deus e o povo. Ele é rei, ele governa o povo. É ele quem tem a sua majestade exposta, tem a sua majestade reivindicada para esse povo. E ele é profeta, ele anuncia a mensagem do Deus Pai. É ele quem coloca o plano de redenção de forma verbal para o povo naquela época. E é ele quem anuncia para os seus discípulos acerca do reino de Deus. Então, de fato, a gente tem o ungido de Deus, o Cristo, o nosso Jesus, fazendo os seus ofícios. Então, esse é o panorama de por que Jesus recebe o título de o Cristo. E daí a gente começa a entender de por que aparecerão falsos cristos. Porque são homens que recebem o título de ungidos de Deus, recebem o título de rei, sacerdote, profeta, e na verdade não são. Por isso que quando nós olhamos para o título de Jesus, o Cristo, ele tem essa proeminência para a nossa realidade, porque de fato ele traz a suficiência de Jesus acerca da sua obra e acerca da sua pessoa. Isso para a gente talvez não seja tão drástico, mas imagine que para o povo de Israel, que esperava sempre por um bom rei, esperava sempre para ter um bom sacerdote, e de fato esperava sempre para que Deus levantasse bons profetas, quando o povo de Israel se depara com Jesus, o Cristo, que reivindica a sua majestade, o seu sacerdócio e a sua mensagem como autoritativa para aquele povo, o povo se espanta, o povo fica maluco, falou, mas é ele, o Cristo ungido? E de fato ele é. Então aqui a gente começa a entender algumas questões importantes do porquê nós chamamos Cristo de o Cristo. Além disso, nós vamos olhar para um título interessantíssimo também, que é o Filho de Davi. E talvez você já se pegou perguntando, mas Felipe, eu não entendo bem esse título, porque afinal de contas Davi está lá no Antigo Testamento, Jesus nasce de José, existe uma diferença de tempo absurda, e por que tem essa relação? A gente precisa novamente olhar para o Antigo Testamento. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, do 12 ao 13. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Essa é uma promessa de Deus para Davi, dizendo, Davi, o seu reino permanecerá para sempre. Da sua vida, da sua existência, procederá o reino eterno, ou o rei que governará eternamente. E é interessante porque Davi, naquela circunstância, talvez jamais imaginaria o tempo que levaria para que isso acontecesse, para que o reino dele fosse estabelecido para sempre de forma oficial. E é quando Jesus nasce que essa promessa de Deus para Davi se cumpre. O texto de Isaías 11, de 1 ao 2, do versículo 1 ao 2, nos ajuda a entender de fato esse cumprimento da promessa. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Percebam aqui a ideia de uma árvore genealógica, uma ilustração interessante para que a gente entenda. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele,
o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. É interessante porque a gente começa a perceber a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, versículo 1, justamente apontando para essa filiação, para essa relação do Filho de Deus, de Jesus, como filho de Davi. O livro de Mateus, ou o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer: livro da genealogia de Jesus, de Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É interessante porque para o judeu, e Mateus é um evangelho escrito com detalhes, com referências próprias para um público judeu, ele começa justamente fazendo essa afirmação nesse início da genealogia, justamente demonstrando que aquele esperado, aquele que era aguardado para que pudesse de fato estabelecer o reino de Davi para sempre, ele chega. E é por isso que o filho de Davi, ele faz alusão a uma promessa, revelando então um cumprimento. Então existe uma relação com esse nome, onde nós vemos a promessa de Jesus vir e de fato estabelecer o reino de Davi para sempre, e a promessa e o cumprimento disso. E talvez você se pergunte, tá, Felipe, mas o que significa o reino de Davi ser alicerçado para sempre? Quando a gente olha para a história do povo de Israel, ela foi marcada por reis que não foram reis conforme os desígnios de Deus. Como nós vimos agora há pouco sobre o Cristo, a gente percebe que o povo de Israel teve problemas nesse ofício de rei. Se você acompanhar a leitura de segundo livro de Reis e o segundo livro de Crônicas, você vai perceber ali vários reis de Israel se corrompendo, indo para outros lados, indo para outros caminhos, deturpando questões do próprio ensinamento bíblico, da própria lei de Deus. E talvez o momento mais marcante para Israel, para o povo de Israel ao longo da sua história, foi quando ele teve Davi como rei. De fato, quando Davi reinou sobre Israel, a paz de Deus, que de fato era uma paz que aquele povo sentia e chamava de Shalom, que não é só uma paz subjetiva, mas é uma paz de fato do reino, uma prosperidade, um Shalom, onde todas as suas coisas vão bem, era no reinado de Davi. Somente no reinado de Davi, Israel experimenta um Shalom, uma paz singular. Ainda que Salomão dê prosseguimento para o reinado de Davi, Salomão, filho de Davi, de uma maneira muito interessante, a gente percebe que ainda assim, no reino de Salomão, ou no reinado de Salomão, existem algumas divisões, alguns conflitos, alguns pecados, não que Davi não tivesse, mas os de Salomão causam divisão no reino, e isso é um problema. Então essa Shalom, essa paz para o reino de Deus, o povo de Israel só experimenta com Davi. E essa promessa de que esse reino, essa condução de forma harmônica, permaneceria para sempre, ela é cumprida em Jesus. Então a gente começa a entender um pouquinho que essa afirmação, Jesus, filho de Davi, faz referência a esse reino que Davi governava, conduzia com essa Shalom, com essa paz. Então todas as vezes que você vê esse título na sua leitura bíblica, filho de Davi, é justamente um cumprimento daquela promessa feita a Davi e fazendo referência a esse reinado harmônico, próspero e talvez relevante que Davi teve dentro do povo de Israel. Além desse título, que talvez seja um dos mais marcantes, não só para o povo de Israel, mas para a nossa realidade, onde nós vivemos um caos aí fora, e talvez nós pensamos, poxa, quando é que essa paz, esse Shalom do povo de Israel chega para a gente? É quando o filho de Davi voltar em glória. Mas além disso, a gente percebe um outro título que carrega essa força para os nossos dias também,
que é o servo sofredor. E é quase que um daqueles títulos que passa por despercebido a sua glória, porque muitas vezes quando a gente tem a ideia do servo, não é uma ideia tão bonita ou tão bela na sua construção da nossa imaginação. A gente, quando se refere a Jesus como servo sofredor, e você vai encontrar alguns versículos bíblicos com esse título, a gente precisa entender uma questão antes. Que o ser humano ele estava sobre uma maldição do pecado proveniente da quebra de aliança. O ser humano estava diante de uma relação com Deus quebrada. Ele havia pecado, em Gênesis 3, e a sua relação com Deus ela é bruscamente afetada. Então, de fato, a ira de Deus está sobre o homem, a ira de Deus está sobre o ser humano. O que acontece, de alguma maneira, é que o próprio Deus Pai apresenta um cordeiro, apresenta um sacrifício para que o homem tivesse o seu pecado expiado naquele cordeiro, ou pago por aquele cordeiro, e de fato tivesse uma relação reconciliada. Então, Isaías 53, o versículo 1 ao 12, e por causa da nossa estrutura de aula, a gente não vai fazer a leitura toda dele, é interessante você fazer essa leitura com muita calma na sua casa e perceber essa ideia do servo sofredor. Se você puder, inclusive, pausar essa aula e fazer essa leitura, eu te aconselharia como uma maneira de você exercitar essa ideia. Imagina que esse termo, ou esse título, o servo sofredor, ele é descrito de maneira muito vívida, muito clara nesse texto de Isaías 53. E nesse texto a gente vai percebendo ali o sofrimento de Jesus trazendo a justiça de Deus sobre nós, a filiação de Deus sobre a nossa vida. Por quê? O Filho de Deus, ele se faz como um servo sofredor, tomando sobre si o nosso pecado, para que a gente tivesse paz com Deus. Então ele troca de lugar com o povo de Deus. Jesus cumpre a obra necessária como um servo do Pai, um servo sofredor e inclusive um servo dos irmãos, para que ele pudesse cumprir o propósito da aliança. Então aí a gente começa a entender que servo sofredor vai fazer uma alusão, vai apontar para a obra que Jesus faz, substituindo o pecador na cruz do Calvário. Então, aquela obra de Jesus sofrer o pecado do povo é uma obra de um servo, é uma obra não só de um servo, mas de um servo sofredor. Se nós pudéssemos lançar mão no Antigo Testamento da relação de trabalho entre os senhores e os servos, dentro das relações de trabalho existia um servo, existia um escravo dentre aqueles que era o servo sofredor, que era aquele que fazia o trabalho mais pesado dentre os outros servos. Então, se nós pudéssemos olhar para essa relação, o servo sofredor é aquele que faz o trabalho mais pesado, é aquele que leva a carga mais pesada, é aquele que faz o que os outros servos não conseguiriam fazer. É aquele que cumpre aquilo que nós não poderíamos cumprir. E nos dias de hoje, por exemplo, jogando as claras, ninguém quer o trabalho pesado, ninguém quer pegar no pesado, ninguém quer fazer o trabalho sujo. Jesus faz. Eu estava conversando esses dias com um amigo meu, e é impressionante como hoje é difícil você achar um trabalho manual. Carpinteiro, marceneiro, na verdade, alguém que mexe com alvenaria, um pedreiro, um mecânico de confiança. Você já deve ter percebido como é difícil, como está difícil essas profissões onde você precisa, de fato, colocar a mão na massa, sofrer as dores do trabalho, que não é ruim, é claro, a essência do trabalho é boa, mas que por causa de alguns trabalhos específicos, de fato, alguns são trabalhos mais penosos para o nosso corpo. E, de fato, quando a gente olha para o servo sofredor, é aquele que faz esse trabalho que, às vezes, ninguém quer fazer. É o trabalho que, talvez, a gente olha para a sociedade hoje como um trabalho difícil. Jesus faz não só apenas um trabalho difícil, mas um trabalho impossível de ser feito pelo homem. Então, Jesus cumpre uma obra perfeita. Ele reconcilia Deus com o homem, e é por isso que esse servo sofredor é aquele que faz um trabalho que nós não poderíamos. Além disso,
além desse título importantíssimo, a gente também tem um outro título que é o título que Jesus mais usa para se referir a si mesmo. Então imagina, de todos os títulos da Bíblia, o que Jesus mais usa para fazer alusão a si mesmo na terceira pessoa é o Filho do Homem. O texto de Mateus 16, 13, 16, ele vai trazer para a gente uma afirmação de Jesus, só que nesse texto também é importante para a gente fazer uma correção de um grande equívoco que muitas pessoas talvez carregam. Quando a gente fala assim, Jesus, o Filho do Homem, a gente tem um aparente contraponto quando nós lembramos que Jesus é Filho de Deus. Então parece, e só parece, que quando nós falamos Jesus, Filho do Homem, a gente está falando da natureza de Jesus humana. Jesus, o Filho de Deus, é a natureza divina de Jesus. Por que isso é um equívoco e por que isso é um perigo? Porque em nenhum momento da Bíblia, das Escrituras, quando nós vamos olhar para Jesus atuando, para ele se revelando, existe uma separação entre as naturezas de Jesus. Isso não deve ser feito, inclusive, por nós quando a gente pensa a respeito de Jesus. Não existiu nenhum momento da história onde Jesus não foi Deus. Não existiu nenhum momento da história onde Jesus não foi homem. Então a gente começa a entender que essa distinção quando Jesus encarna, quando Deus Filho encarna, quando ele nasce na figura humana, essa distinção entre Deus homem e Deus puramente Deus no sentido da palavra, não existe. Ou seja, Cristo tem as suas duas naturezas acontecendo no mesmo instante. E é por isso que, quando a gente pensa no título Filho do Homem, esse título não está dizendo não está fazendo uma separação da natureza de Jesus. Esse é um equívoco que a gente está corrigindo aqui. E esse texto vai ajudar a gente a entender um pouquinho isso. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo. E bom, fazendo lembrança daquele título, lembrem, inclusive daqui, e só fazendo um gancho aqui, que Jesus está respondendo uma pergunta, está perguntando para Pedro e Pedro está respondendo para ele que ele é o Cristo. Ele é o profeta, ele é o rei e ele é o sacerdote do povo. E a pergunta que os discípulos respondem para Jesus a respeito de quem os discípulos quem o povo estava dizendo que ele era, João Batista, Elias, Jeremias ou algum profeta, é justamente um problema que muitas vezes a gente vê no Antigo Testamento com os fariseus, de só olhar para Jesus e não entender de fato quem ele era realmente. Fechando parênteses aqui, a gente vai perceber que esses dois títulos acerca de quem Jesus era... Opa! Pessoal, só um minutinho. O Filho de Deus e o Filho do Homem são títulos diferentes e que de fato têm significados diferentes, mas não separando a natureza de Jesus. Vamos lembrar sobre a obra e a pessoa de Jesus? Essas separações são sempre perigosas quando a gente vai falar acerca de quem Jesus é. E aí, vamos explicar primeiro a respeito do termo ou do título Filho do Deus Vivo. O povo de Israel no Antigo Testamento, muitas vezes, principalmente no livro de Êxodo, também no livro de Reis, ele é chamado de o Filho de Deus, ou os Filhos de Deus. E quando a gente vai ver esse título de Jesus, o Filho do Deus Vivo, é uma representação ou uma maneira de explicar para aquele povo ou para quem está lendo que Jesus, de fato, ele não é só mais um caso isolado, mas é alguém que nasce dentro do povo de Deus e que é um filho especial. É o filho que faz o que os outros filhos de Deus, no sentido do povo de Israel, não conseguiram fazer. Ele cumpre perfeitamente a vontade do Pai. Então, quando a gente vê Filho do Deus vivo, é justamente essa ideia
do filho dentro do povo de Israel, que já eram considerados como os filhos de Deus, mas o filho especial, aquele filho que cumpre perfeitamente a vontade do Pai. Já o Filho do Homem é uma relação interessante com o livro lá de Daniel. Esse título, ele era popular em Israel, na verdade, mas era em razão de uma promessa nos tempos de glória do povo, para que de fato esse reinado voltaria quando o povo foi levado para o exílio na Babilônia. Então, no livro de Daniel, a gente começa a ver que aquela opressão do povo de Deus sob o governo da Babilônia era, na verdade, uma maneira de Deus fazer, inclusive, uma promessa para eles sobre o Filho do Homem. Vamos ler o texto para a gente entender um pouquinho melhor. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um com o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E lá em João 3,3 a gente vê esse Filho do Homem aparecendo de uma maneira muito legal. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Felipe, mas por que é tão legal assim essa afirmação de João? Porque João está fazendo aqui uma alusão à maneira como o Filho do Homem aparece lá em Daniel. Se você olhar para esse texto de Daniel e essa visão de Daniel, da onde aparece o Filho, de onde Daniel vê, ou melhor dizendo, aonde Daniel vê o Filho do Homem? Nas nuvens do céu. E de fato João está dizendo, olha, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Percebam que para João existe aqui uma necessária relação do Filho do Homem com aquela visão de Daniel lá atrás. Felipe, tá, isso eu entendi, mas então explica o que de fato é esse Filho do Homem. Se você lê com atenção esse texto de Daniel, a gente vai perceber que está falando sobre um reinado de domínio eterno que não passará e que o reino jamais vai ser destruído. Imagina para o povo de Israel receber essa visão de Daniel no contexto em que eles estavam sendo subjugados pela Babilônia, no exílio da Babilônia. Lembrando aqui da história, o povo de Israel começa com uma série de infidelidades, sendo dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. O reino, então, do Norte ele é completamente subjugado pela Babilônia, e Daniel vai para lá, e de repente, como alguém que se destaca no meio do povo que estava sofrendo por esse domínio da Babilônia, ele recebe essa visão. Então ali a gente tem uma promessa de Deus dizendo, olha, vocês estão aqui sofrendo isso tudo, mas a minha promessa, o meu reino que acontece por meio do meu povo nessa terra, não será de fato destruído. Pelo contrário, existe um Filho do Homem, existe alguém que virá, que governará eternamente. Então, necessariamente, quando a gente fala desse governo do Filho do Homem, ou desse título Filho do Homem, é a ideia de um poder celestial que transcende, que, obviamente, para a gente entende isso de maneira muito clara, Deus está sobre a criação e fora dela, governando todas as coisas por meio do seu poder. Só que naquele momento o povo de Israel estava sendo subjugado, e quem governava Israel naquela situação era a Babilônia. Só que Deus, por fora da criação, sobre a criação, continuava dominando, governando todas as coisas. Ainda que Israel estivesse sob o reinado de um governo ímpio, sofrendo, em última instância, quem continuava governando sobre todas as coisas era Deus, com o seu poder celestial e transcendente. O que é transcendência, Felipe? É que vai além, que está fora, que está além dos limites da criação. Então, esse poder que está fora da criação, que está por cima dela e que inclusive continuava governando, ainda que a Babilônia estivesse governando o povo de Israel, em algum momento da história, esse governo desce e ele se torna um poder terreno e imanente. Felipe, mas quando é que esse poder terreno de fato vai acontecer então? Quando é que Jesus vai reinar
tanto no céu como na terra de forma completa, na sua segunda vinda. Hoje, por exemplo, quem governa o mundo são as nações, os países, as políticas, no sentido terreno. Mas, em última instância, é o poder celestial e transcendente de Deus que atua. Mas há de chegar o dia em que Jesus, vindo em glória, atuará com o seu poder tanto no céu como na terra. Por quê? Céu e terra vão se unir. Apocalipse capítulo 21. O céu e a terra se unem para a glória de Deus, e o poder que antes era celestial e transcendente, agora também é um poder terreno e imanente, ao ponto do povo de Deus, de fato, perceber o governo de Deus na própria criação de forma direta, de forma totalmente instantânea, né? Se a gente pudesse usar um termo mais próprio ali do que é talvez receber uma ordem direta de Deus no governo terreno. E aqui a gente começa a entender essa relação do Filho do Homem, ou esse cumprimento da promessa. E a importância dessa afirmação, o Filho do Homem, ou aquele que vai descer do céu e que vai governar em glória aqui na terra. Aquele que dominará para sempre as nações, todos os povos e todas as línguas. Chegando no finalzinho, como um dos títulos talvez mais conhecidos e talvez mais usados dentro do nosso meio evangélico, é Jesus o Senhor. Afirmar que Jesus é Senhor faz parte das questões fundamentais da fé cristã. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, vai trazer uma afirmação que é importantíssima para a gente. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui a gente tem uma palavrinha que é uma palavra importante para a gente entender essa ideia do senhorio de Jesus. É a palavra Kyrios. E ela não só tem um uso no sentido do Senhor como nós conhecemos hoje. Por exemplo, quando nós queremos nos dirigir ou trazer a palavra para alguém que talvez tenha um pouco mais de experiência, que necessariamente precisa de um pouco mais de respeito e de honra da nossa parte, a gente chama essa pessoa de Senhor, vai dizer, Senhor, por favor. E necessariamente esse é o uso comum da palavra, no sentido comum mesmo, de respeito. Só que não é só essa palavra que nós temos o uso dela no Novo Testamento. Ela também tem o sentido dos donos de escravos. Imagina que aquele uso que o português tem também para o senhor de escravos é esse mesmo uso que a palavra Kyrios no grego também tem. Então, a gente tem no sentido de donos de escravos e, além disso, num sentido de soberania total, no sentido senhorio total de todas as coisas, como se fosse o Senhor, o dominador de todas as coisas. E é interessante porque todas as vezes que a palavra Kyrios acontece no Novo Testamento, ela acontece não para fazer talvez um único uso ou um uso específico. Pelo contrário, todos esses três sentidos acontecem com a palavra Kyrios em Jesus. Quando a gente percebe, por exemplo, Paulo se referindo a ele como escravo de Deus, como escravo de Cristo, no primeiro capítulo de Romanos, versículo 1, ele vai se chamar de escravo porque de fato existe um Kyrios, um Senhor. Então, a ideia do Kyrios, do Senhor sobre todas as coisas, ou do Senhor como um dono de escravo, ou do Senhor como forma de reverência, de respeito, todas essas formas de Senhor são aplicáveis ao senhorio de Jesus. É claro, o Senhor de escravos, que nós temos como aquele Senhor totalmente implacável, malvado, não é o mesmo Senhor que nós temos. O que Paulo vai tratar muito bem acerca disso é que, de maneira até contrastada, o senhorio de Jesus nos traz liberdade. Nós nos tornando escravos de Jesus debaixo do seu senhorio, é aí que nós estamos libertos. Então, esses três usos da palavra Kyrios, da palavra Senhor, eles podem muito bem ser aplicados e acontecem no Novo Testamento acerca de quem Jesus é. Jesus, ele é
digno de toda honra, todo respeito, ele é o Senhor dos escravos, e no bom sentido do termo, e ele é o soberano total sobre todas as coisas. Além disso, um outro título importantíssimo, e talvez esse título, ele é um dos títulos que mais confrontou a cultura grega na época, é o verbo. E aí, a gente precisa primeiro só corrigir um pouquinho a maneira como nós lemos essa palavra no Novo Testamento, no livro de João, porque de fato a gente tem esse texto, em João capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A palavra ali é logos, a palavra para verbo. E bom, pessoal, vocês vão perceber que a gente utiliza muito o grego para olhar esses títulos, porque de fato os títulos eles precisam ser interpretados, precisam ser olhados nas suas línguas originais, em alguns casos, para serem entendidos de maneira um pouquinho melhor. E aqui, essa palavra logos, ela não necessariamente significa verbo ou palavra, mas ela tem um sentido muito mais profundo do que só um verbo como ação ou uma palavra, como algumas traduções trazem, a palavra de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra logos não tem um sentido restrito a isso. Dr. Gordon Clark, um estudioso do Novo Testamento, principalmente da pessoa e obra de Jesus, ele tem uma palestra intitulada O Logos. Essa palestra foi traduzida pelo irmão Felipe Sabino de Araújo Neto, e em um determinado momento da palestra, ele vai dizer o seguinte: a razão das nossas Bíblias traduzirem logos como word, só que aqui ele está fazendo a alusão ao Novo Testamento em inglês, ou palavra, é que Jerônimo, um monge do século V, traduziu-a incorretamente como verbum. A Vulgata de Jerônimo, como é chamada, tornou-se a Bíblia oficial da Igreja Católica Romana. E os textos de Jerônimo, que Jerônimo usou, têm se tornado a base das versões liberais contemporâneas. O termo latim verbum tornou-se word, ou seja, palavra. Embora eu não saiba o motivo de não ter se tornado verbo, como acontece numa versão católica francesa. De qualquer forma, logos dificilmente significa uma única palavra, mas ela tem 40 ou mais significados. Aí Felipe, mas o que isso tem a ver? Quando a gente vai olhar para a palavra logos, ela pode significar computação, cálculo, relatos, medidas, soma total, provérbio, oráculo, razão, lógica, narrativa, história. Só que todos esses sentidos, eles apontam para uma questão importante. Na cultura grega, o logos era um conceito, um princípio. Como assim, Felipe? Alguns filósofos trabalhavam a ideia de logos como o princípio que regia ou que dava sentido para o universo. Era a razão última por meio do qual todas as coisas foram criadas. É como se o logos fosse o que desse sentido a todas as coisas. O logos é aquilo que explica tudo. O logos é a razão de tudo existir. Michael Horton, na página 43 do livro Doutrinas da Fé Cristã, vai dizer o seguinte: no entanto, na cosmovisão bíblica, o logos, ou seja, aquilo que dá sentido a tudo, aquilo que dá razão para todas as coisas existirem, é uma pessoa em vez de um princípio. E não é um ser semidivino, mas é o eternamente gerado Filho do Pai, por meio de quem todas as coisas foram feitas. Então aqui, a gente volta para aquele texto de outra perspectiva. No princípio era o verbo, ou seja, a razão de todas as coisas existirem, o princípio de tudo existir. Ou seja, que não é só um princípio, mas é uma pessoa. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O próprio João, do versículo 3 ao 4, vai explicar esse conceito. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então percebam que esse título de o verbo, ou o logos, como seria no grego, é uma alusão no seguinte sentido: Jesus é a razão pela qual todas as coisas existem. Jesus é a razão pela qual tudo acontece. É tudo sobre Jesus, porque ele é o logos. E os filósofos da cultura grega tanto procuravam a razão de tudo acontecer.
o porquê das coisas. Jesus é o porquê das coisas. Jesus é a razão de tudo. E não só como um princípio, mas como uma pessoa divina, como Deus. E essa beleza dessa palavra, Logos, por isso que a gente entender esse título, quando a gente dizer Jesus, o Senhor é o verbo vivo, é a razão de tudo existir, é a razão de tudo acontecer, é tudo pelo Senhor. Então percebam que isso é muito importante. Por fim, pessoal, para a gente encerrar, esse é o título que talvez mais fala ao coração do pecador. Jesus, o Salvador. Se você já viu em algum momento um peixe como um símbolo da fé cristã, esse peixe ele foi um símbolo da fé do segundo século, do primeiro século, que os cristãos usavam para marcar ou para simbolizar a fé cristã. E esse peixe ele é utilizado porque a palavra peixe no grego ela tem um acrônimo. O que é um acrônimo? É quando cada letra da palavra forma, na verdade, uma outra palavra. Então, o acrônimo que a palavra no grego para peixe forma é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, essa palavrinha, ou melhor dizendo, esse acrônimo na cultura do povo de Deus, ela é interessante para a gente perceber uma coisa. Jesus, ele sempre foi visto, ele sempre foi tido como uma referência para o povo de Deus no que se refere à salvação desse povo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 vai trazer um ponto importante. Pois a nossa pátria não está nos céus. Aliás, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A gente vai perceber que essa ideia do Salvador ela é importante porque o que Jesus faz? Ele retira a barreira para que a gente entenda quem ele é e o que ele faz e seja salvo. Jesus faz uma obra, lembrando daquilo que ele fez, para que o Espírito de Deus pudesse vir a nós, transformar o nosso coração e a gente pudesse ter paz com Deus, ser reconciliado com Deus, enxergando quem o Filho é e o que ele fez e crendo nisso. Então, se referir a Jesus como Salvador é entender essa obra. É Jesus nos reconciliando com Deus, nos tirando de uma posição extremamente complicada diante de Deus. Por fim, pessoal, como uma conclusão disso que a gente está falando, tudo que a gente estudou aqui, e foi um panorama, mas um panorama mesmo. Para vocês terem uma ideia, a gente poderia fazer uma aula inteira sobre cada título desse, tranquilamente, em 50 minutos, sem fazer força. Então, foi um desafio, inclusive, trazer todo esse conteúdo para vocês aqui, no sentido de títulos desses vários, mas porque de fato, e não são muitos até inclusive, são até poucos, mas pela minha limitação, eu peço que você inclusive me perdoe por isso, mas faça um exercíciozinho de olhar na Bíblia os títulos que você achou e tem dúvida, e vamos fazer uma coisa um pouquinho mais interativa, manda pra gente no WhatsApp, me procura o Ziel, pode procurar o nosso irmão Pablo também, o nosso irmão Guto, e perguntar ali, olha, fulano, irmão, o que tem aqui nesse título que é tão importante? E a gente vai construir, talvez, um momento importante de comunhão e de aprendizado juntos. Então eu te convido a fazer esse exercício. Está ali na Bíblia, achou um título estranho ali para Jesus, falou, olha, não entendi bem isso aqui. Mediador, por que mediador? O alfa e o ômega, não entendi, o que isso quer dizer? Então, faça esse exercício. Eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado por isso. Não precisa ser hoje, amanhã, ao longo da sua caminhada na fé. Viu um título ali, ficou com alguma dúvida? Procura um dos nossos professores da escola bíblica e a gente tem certeza que isso pode te ajudar. Por que eu estou falando isso? É muito importante que a gente tenha ciência, que a gente entenda os títulos que o nosso Senhor recebe. Isso porque isso amadurece a nossa vida. Como eu falei no começo, a nossa oração fica mais profunda, a nossa relação com Ele fica mais madura e isso nos ajuda a desenvolver a nossa fé. Então, por isso, olhe para aquilo que a gente aprendeu hoje, não apenas como um exercício intelectual,
mas algo profundamente espiritual que pode ajudar de maneira prática a sua vida com Ele. Com o Cristo, com o Filho de Davi, com o Verbo da vida, com o Salvador da nossa existência humana. Esse é o nosso Senhor, esse é Jesus, o Cristo. Por isso eu te convido a orar comigo, encerrando, para que a gente tenha um tempinho rápido aqui de oração e para que a gente na semana que vem esteja junto novamente. Vamos lá? Amado Senhor, Santo Deus, nós oramos agradecendo ao Teu nome, em Teu nome, dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado porque nós olhamos para a Bíblia e vemos um Salvador, vemos um rei, um sacerdote, um profeta que faz toda a obra necessária e que é plenamente Deus e plenamente homem, ao ponto de nós podermos sentir paz com o Senhor, justamente por quem Ele é e pelo que Ele fez. Nós louvamos ao Teu nome e justamente em nome daquele que nos salva, Jesus, o Cristo. Amém. Bom, pessoal, foi um prazerzão novamente estar com vocês aqui, de verdade. Espero que vocês tenham sido edificados por essa aula e eu espero vocês na semana que vem. Nós teremos mais uma aula e até lá, se Deus assim nos permitir.